Aleluia. Agora, que coisa maravilhosa saber que você tem a presença de Deus. Você que nasceu de novo já. Você tem a presença de Deus habitando dentro de você. Nós estamos numa série maravilhosa, né? As primícias do reino. Glória a Deus. Vou precisar do auxílio aí da mídia para colocar aí os versículos. Tem condição hoje? Tá tudo certo? Yes. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Sim ou não? Mas o Espírito Santo não está sujeito. A mim e a você. Ele é Senhor. Amém? Glória a Deus. Primeiro João. O tema da ministração hoje é amor acima de tudo, não é isso? Sim ou não? Glória a Deus. Então, nos alegramos bastante aí para ficar apto aí para receber agora a palavra ministrada. Amém? Primeiro João capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler ele. 1 João 4, 8. Nós vamos ler até o versículo 21, tá certo? Diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok? Segura um pouco aí. O amor ágape não é um sentimento. Ele expressa o caráter de Deus, ele é uma ação ou atitudes. Então, não é um sentimento. Amar acima de tudo é amar com esse amor ágape. Não é o amor filéu, de amizade, nem o eros, né, de relacionamento, que precisa ser correspondido também, como o filéu precisa, né? Como também o outro, que algumas pessoas classificam 3 tipos de amor, outros classificam 4. Eu não sei se eu vou me expressar correto, mas eu acho que é o estrógeno, alguma coisa assim, que é o amor familiar, né? Esses 3, fora o amor ágape, eles precisam ser correspondidos para poder manifestar ou continuar manifestando amor. Mas o amor ágape, ele é um amor incondicional. Nós temos que amar todo e qualquer ser humano, independente de. Agora, nós vamos perceber durante a ministração, porque o Espírito Santo vai estar falando comigo e com você, ele fala com indivíduos, embora eu estou ministrando na qualidade de pastor, certo? Para massa, mas o Espírito Santo trata com o indivíduo. Então, coisas serão ditas que vai ser aplicado para algumas pessoas e outras não. Mas a base do amor é para todos. Está comigo? Então, como fomos bem lembrados nessa conferência, existem sementes que serão plantadas, mas existe também o regar as sementes, tá certo? E vale a pena ouvir de novo. Amém. As mesmas coisas. E no que diz respeito ao amor, querido, não é? Somos sempre devedores. Lídia, tu ficou tão embriagado aqui em cima. Não queria rir, estava aí, meu riso silencioso, e riu aqui, saiu tua voz. Não foi? Foi verdade? Depois ficou assim meio que incomodando o Joyce, eu percebi aqui, sabe? Porque a pessoa bêbada fica assim incomodando o outro, amém? Mas é tudo bênção, amém? É bênção demais. Depois pegou o microfone, quase prega no meu lugar. Glória a Deus, amém? Aleluia. Diga: a unção habita dentro de mim. Diga assim: a unção também está nesse ambiente. Amém? Então, ela não foi embora nem um pouquinho, viu? Ela está aqui ainda. Amém? Vai permanecer, nós vamos ministrar. E quando a gente sair, ela vai dentro da gente.
Se você nasceu de novo, ela permanece dentro de você. Próximo versículo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Preste bem atenção. Pessoas, querido, que colocam sua expectativa de felicidade em outro ser humano, são pessoas que vivem frustrações. Quem foi que disse é verdade? É verdade verdadeira. Amém? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nossa felicidade está em Jesus Cristo. Isso não é licença para ninguém ficar diariamente machucando o próximo. E o próximo, mais próximo que existe na sua vida, querido, são os seus dentro de casa. Porque às vezes pessoas têm disposição, querido, para amar, para perdoar, para cuidar de pessoas de fora e estão esquecendo de casa. Amém? E Deus quer que eu e você cuide, ame, perdoe, começando a partir de casa. Amém? Me permita essa expressão. A casa é um laboratório ali que você vai fazendo, aprendendo. Tem pessoas que às vezes pensam ao longo, né? Casa e daqui a pouco está pensando, eu casei errado. Isso é só um pensamento, você não casou errado, não, você casou certíssimo, você não escolheu. Agora aplica a boa ágape. Não é? Amém? Próximo aí. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na minha versão diz que Ele nos amou primeiro, é o mesmo sentido aqui esse texto aí, esse versículo, tá certo? Tem pessoas que dizem assim, mas eu amo Deus, eu amei Deus antes de Deus me amar. Não, você está mentindo, ou você não tem um conhecimento da verdade, tá certo? Ninguém aqui amou Deus antes. Muitos que estão aqui não queriam nem saber de Deus. Eu detestava crente. Márcia também. Quem mais aqui? Detestava crente. Não é verdade? Por quê? Porque os crentes, gente. Quando eu estava lá na rua da casa de Andréia, jovem, e a gente estava namorando na calçada, que entrava os crentes com a Bíblia debaixo do braço, já com o panfleto na mão, a gente já corria para dentro de casa. Atrapalhava o namoro. Mas graças a Deus que fui alcançado. Gente, graças a Deus que fui alcançado. Ei, graças a Deus que fui alcançado. Você precisa agradecer a Deus diariamente por essa preciosíssima salvação, querido. Amém? E orar pelos nossos irmãos que estão evangelizando. Então, Deus nos amou e colocou dentro de mim, dentro de você que nasceu de novo, a capacidade de amar o próximo. Próximo versículo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns. Vamos todo mundo ler esse versículo aí, ok? Estão esperando 1, 2, 3? Então vamos lá. 1, 2, 3. Maneiro. Espera aí. Ele está dizendo que nós devemos amar uns aos. De novo, uns aos. Não é interessante que tem pessoas que querem ser amada, mas não estão amando? Mas não dá o direito a mim e a você de não amá-la. Eu queria ouvir eita glória de novo, amém? Glória a Deus, porque é verdade. Estamos falando do amor que sustenta todo e qualquer relacionamento. O amor ágape, ele sustenta o relacionamento conjugal, ele sustenta o relacionamento, querido, entre patrão e empregado e patrão. Ele sustenta o relacionamento na escola, ele sustenta o relacionamento de amizade, ele sustenta o relacionamento de irmãos na igreja local. Sabe? E nós temos recebido uma palavra nessa igreja, querido, para nos despertarmos a voltarmos ao primeiro amor. Se conservar no primeiro amor. Não que todos não estejam, mas deixa eu te falar um negócio.
você vai colocar o termômetro não na minha vida, nem eu na sua, nem você na vida do próximo, mas na sua vida mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e vai saber se está andando no primeiro amor ou não. E devemos nos conservar nesse primeiro amor. Quando você chega numa igreja local e você olha a igreja e você acha tudo lindo e maravilhoso, você está fluindo no primeiro amor. Quando você começa a ver defeito, você já saiu deste lugar. Lembra de onde caíste e volta para ele. Porque o amor verdadeiro, ele não foca em algumas deficiências ou naquilo que você gostaria de ter porque você gosta. Amém? Eu, se fosse depender de mim, eu queria muita coisa diferente. Mas eu não estou aqui só para ter os meus próprios interesses. Eu falo aqui na terra, de uma forma em geral. Amém, queridos? Então, voltar ao primeiro amor, querido. O pastor diz assim, essa parede aqui é branca. Aí a ovelha que está no primeiro amor, ela diz, é muito bonita mesmo esse branco, viu? Mas isso aqui não é preto, gente. Aqui. Amém? Isso pode ser um exemplo bizarro, né? Mas deixa eu te dizer, ela não tem espaço na sua vida para murmuração. Ela pode até chegar e dizer, pastor, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Eu amo muito o senhor, mas essa parede ela é preta e tem uma parte branca. Amém? Sim, eita. Recebi aqui uma informação aqui no ponto do meu coração. Andar em amor é perdoar o próximo. Não é? E Deus uma vez falou comigo há muitos anos atrás, uma frase bem clássica para a minha vida, tá? Vou só compartilhar com vocês, né? Só sabe o valor do perdão quem precisa dele, dona Mara. Porque quando a gente pisa na bola, a gente quer ser perdoado. Por que a gente não perdoa os outros que pisam? Vou repetir, né, que eu fui muito rápido. Só sabe o valor do perdão quem precisa dele. E ele diz, quando você erra, você não quer ser perdoado? Então perdoe. Não sei se você sabe, querido, mas perdão é uma semente. Misericórdia é outra semente. Ele diz, plante misericórdia para colher misericórdia. Plante perdão para colher perdão. Se você perdoar, será perdoado. Aí eu não sei por que pessoas insistem em não perdoar. E tem que perdoar em amor. Devemos amar também, como ele nos amou. Agora, de forma breve, a gente não vai chegar aqui, né, e explanar tudo a respeito do que Jesus fez. Né? Mas foi um amor sacrificial? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele saiu do conforto do seu lar para vir morar um tempo aqui na terra. E alguns às vezes não querem sair do conforto da sua casa para vir para o culto, porque está chovendo. Ele amou de forma incondicional, sim ou não? Hã? Quem sabe aqui que ele sofreu? Quem sabe que ele foi caluniado? Hã? Maltratado por pessoas? Rejeitado. Gente, o doutor Augusto Cury se converteu porque foi estudar sobre a vida de Jesus, porque queria provar alguma coisa, né? E ele terminou se convertendo. Porque ele disse, meu Deus, que mente é essa? Ele chama de mente brilhante, né? Entende? Pensa comigo. Os da família de Jesus não acreditavam nele, Raimundo. Os da família de Jesus. Os 12 apóstolos também não. Porque nas palavras de despedida, Senhor, para onde é que tu vai? E a gente vai ficar só. E ele já tinha dito. Abandonaram ele na hora do vamos ver. Então não foi só Pedro que negou. Pedro verbalizou, porque antes disse para ele que morreria. Judas traiu. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é que Judas roubava. E ele sabia e continuou dando oportunidade a Judas. Que controle emocional. Que estrutura espiritual. Como um homem, gente. Cheio do Espírito, orando. A Bíblia diz que quando ele era atacado, né, ou maltratado, ele não revidava. Ele mergulhava em oração, Marcílio, para entregar ao Pai.
E alguém já disse, né? Pegue qualquer coisa que venha contra você e leve aos pés da cruz. Não é para você chegar para fulano e dizer, fulano está falando de mim, fulano está falando mal. Não, vai orar e coloca lá na cruz. Perdoa, libera perdão e apresenta para Jesus. Teve um pregador, eu vou dizer isso porque isso é público, né? E a gente também já passou essa ministração para a maioria da nossa igreja, chamado Hernani Santos, que ele disse assim, que foi orar e Deus disse, você está chateado com o seu pastor. Você está falando mal do seu pastor. E o pastor dele é Luciano Subirá. Aí ele disse, não, eu não estou falando mal do meu pastor para ninguém, não. Está. Ele disse, eu não estou, Senhor. O Senhor disse, tá. Você está falando mal. Você está falando mal do seu pastor para sua esposa. Porque quando você diz para sua esposa, estou tentando falar com o meu pastor, ele não atende de jeito nenhum, já liguei várias vezes, ele não atende de jeito nenhum, o Luciano demora para responder. Aí ele disse assim, e o Senhor, veja, preste bem atenção, o Senhor disse, você está minando o coração dela em relação à autoridade. É por isso que a gente celebrou logo no início. Amém? Você receber com alegria a palavra, tranquilo? Agora isso vale a respeito de qualquer pessoa, não apenas do pastor. Está comigo, querido? Amém? Porque senão você começa matando a influência de uma pessoa, às vezes matando a influência do irmão. E a pessoa tem uma percepção diferente de você. Né? De repente, porque você está com algum problema para ser resolvido com você mesmo, querido. Você termina olhando para outra pessoa com um olhar diferente. E aquela outra pessoa que trata tão bem, se relaciona tão bem com aquela pessoa que você está mostrando algum defeito, né? Porque na sua ótica, né, poderia ser diferente. Você está minando o coração daquela pessoa, a alma daquela pessoa, para ela começar a pensar igual a você, e daqui a pouco está todo mundo entristecido, não tendo resultado na sua vida diária, não tendo resultado na sua vida pessoal, na sua vida financeira, como deveria. Querido, não se engane, dinheiro por si só não é parâmetro para você dizer que está vivendo uma vida próspera. Porque tem muito ladrão aí cheio de dinheiro e não são prósperos. Amém? Muitas pessoas traficando não são prósperas. Prosperidade começa vivendo coisas que não se compra com dinheiro. Em primeiro lugar, salvação em Cristo, que é de graça. Paz não se compra. Alegria não se compra. Um bem-estar familiar, querido, e um crescimento no relacionamento conjugal e familiar não se compra com dinheiro. Amém? Cadê o versículo? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então vem aquelas pessoas, né, que às vezes, até porque brasileiro, né, eu sou brasileiro também, às vezes a gente brinca um pouco, né, eu tenho me policiado já, graças a Deus, a não brincar, mas brinco também, viu, porque a gente é gente, não é assim? Mas temos que ter cuidado com certas brincadeiras, e não convém, tá certo? Mas às vezes a gente diz assim, né, uma vez um pregador, né, estava querendo andar mais em amor, dona Mara, isso foi um fato real, né? Ele pediu a Deus, né, que queria andar mais em amor, aí Deus enviou uma pessoa para perto dele, uma pessoa bem complicada. Aí ele disse, o senhor mandou uma mala, sem alça ainda mais. Mas, queridos, onde nosso amor vai ser aperfeiçoado? Quando a gente ama um ao outro. Amém? Próximo. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele pelo Espírito Santo que nos deu. Próximo. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Próximo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Próximo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Vamos lá, Deus é amor. Mais uma vez, Deus é amor. Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Ok? É o seu caráter. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus
nele. Um passo fora de amor é pecado. Pastor, o versículo diz assim, que um passo fora de fé é pecado. Isso. Mas eu estou te dizendo, a revelação, que a fé opera pelo amor. Então, um passo fora de amor é pecado. Amém? Próximo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Se ele é amor, nesse mundo nós somos o quê? Sem medo, diga amor. Diga, eu sou amor. Mais uma vez, eu sou amor. Amém? Próximo. No amor não existe medo. Gente, às vezes, né, acontecem coisas, ou estamos para tomar decisões, né, que bate o medo. Né? Em algumas pessoas, numa proporção maior, em outros, numa proporção menor. E você precisa compreender, né, que neste momento você precisa se aperfeiçoar mais no amor. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Aí você faz uso do amor que está dentro e lança fora o medo. O medo de tomar uma decisão, o medo de amar, o medo de se abrir para ser amado. Sabe que às vezes tem casais que já não estão dizendo mais que amam um outro, porque tem medo de dizer? Sabe que às vezes diz assim, eu não amo mais. Já peguei vários aconselhamentos, queridos, ao longo desses 25 anos. Pessoas dizendo, eu não amo mais não, pastor, não amo não. Aí carinhosamente eu digo, né? Mas o amor não acaba. Vamos lá. Vou dar esse exemplo, tá certo? Vou fazer o meu melhor. Tem aqui um baú e tem um brilhante dentro. Ok? Aí, daqui a pouco começou a vir poeirinha em cima do baú. Daqui a pouco foi teia de aranha. Daqui a pouco foi chegando mais entulho. E você não foi se apercebendo durante a caminhada para ir limpando o seu coração. Perdoando verdadeiramente. Confessando a palavra como deveria. Abraçando como deveria. Beijando como deveria. Não estou falando de sexo nesse momento. E ali foi entulhando, entulhando. Aí eu te pergunto, você pode abrir a boca e dizer, eu não tenho mais o brilhante? O que tem que fazer? Tirar os entulhos. Aí o brilhante vai aparecer. O amor ágape, querido, a gente abraça quando não tem vontade de abraçar. A gente beija quando tem vontade de dar. Não é dar beijo, é dar outra coisa. Está comigo? Não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui, vamos continuar. O negócio está ficando bom. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Próximo. Nós amamos porque ele nos amou. Eita glória! Ele nos amou primeiro, então nós amamos. Próximo. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, olha aí. Evandro disse o quê? É mentiroso. É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê,
Não pode amar a Deus a quem não vê. Esse é irmão carnal. Eu fui adotado. Os irmãos da igreja principalmente. Amém? Gente, eu acho fantástico, Marcílio, sabe essa questão de grupos pequenos, né? Que algumas igrejas chamam de célula. Nós chamamos aqui de GCC, Grupo de Comunhão e Crescimento. Se você não faz parte, você precisa ter um GCC para chamar de seu, fazer parte de um GCC. E, queridos, deixa eu te falar, seja parte de um GCC, né? Obrigado, Cláudio. Seja parte de um GCC, ok? No GCC, querida, a gente é muito bom. Você vai se relacionar com pessoas, vai ter um momento de comunhão, mas também talvez você vá descobrir, querida, alguns defeitozinhos nos irmãos. Né? E aí você vai amar o irmão, porque também você tem uns defeitozinhos. Né? Um dos defeitos que eu tenho, talvez seja um defeito, né? Entende? Digo ou não digo? Eu não gosto de tomar Coca-Cola sem gelo. Talvez seja um defeito para você da minha... Não é verdade? Então, se eu chegar na tua casa, eu vou querer uma Coca-Cola, eu sempre pergunto, né? Eu digo, sim, não é por nada não. Se tiver, se não tiver... que faço eu, né? Mas eu detesto quando alguém marca comigo e não chega no horário. E o apóstolo Guto lembrou na conferência de ministros, isso é um padrão do ministério Verbo da Vida. É um padrão de excelência nosso. Não quer dizer que é exclusivo nosso, entenda. Estamos tratando com os nossos ministros, com as nossas ovelhas. Amém? Então, se eu, na qualidade de pastor, querido, ou o teu líder te corrigir porque você está chegando atrasado, isso é falta de amor? Porque tem pessoas, querido, que só se sentem amadas se não forem corrigidas. Mesmo que tenham deficiências a serem corrigidas. Porém, se você não ouviu, precisa ouvir as ministrações desse mês. Quando eu falei de pai e pais. Pai celestial corrige os filhos espirituais. Porque ele diz que se não corrige, vocês não são filhos, são bastardos. E eles não estão te amando. Então a correção é uma prova de amor. Se uma liderança nossa não começa o culto no horário, então não está no nosso padrão o verbo da vida de ser. Mas antes de ser padrão do verbo da vida de ser, é padrão da palavra. Gente, isso foi o que me atraiu para o verbo da vida, sabia? Quando eu vi o nosso fundador, o nosso missionário número 1 do ministério, que está na glória, o apóstolo Bandurite, quando eu fui para a aula inaugural do Rema, foi o primeiro contato que tivemos com ele, e eu fazia parte de outra denominação, ele já pregou assim, Cláudio, cheio de amor, com aqueles olhos, sabe, brilhando assim, parecia que estava saindo um fogo azul, ou verde, e ele disse assim, não me peça oportunidade. Primeira palavra dele. E ele disse assim, e outra coisa, cheguei aqui no Brasil, e aí eu disse, quando comecei a igreja, o culto, um exemplo, 8 horas da noite, né? Ele disse que os brasileiros chegaram perto dele e disse, marque de 7h30. Aí disse, por que eu marcar de 7h30? Porque os irmãos gostam de chegar atrasado. Aí eu só marquei de 7h30 para começar de 8. Aí ele disse, eu não saí dos Estados Unidos para mentir. E ele disse algo, querido, que eu guardei no meu coração. E tudo isso eu estava me identificando, né? Que coisa boa. Isso é um lugar de segurança. Um lugar que você é instruído pelas verdades, que você é corrigido se preciso for. É um lugar de segurança, querido. Porque pensa comigo. Se você está indo para o inferno e as pessoas estão deixando, em nome de um amor, que não é amor. Né? E vai deixando, e vai deixando. Mas não é melhor a pessoa chegar assim e puxar você, ei rapaz, acorda aí. Tu está indo para o inferno, rapaz. Né? E começa com coisinhas pequenininhas, querido. O diabo não vai aparecer para você, sabe? Naquela figura feia que ele é. Entende? Porque ele é horrível. Horrível, querido. Vou dizer mais uma vez, horrível. Eu tive uma experiência, né? Eu acredito que única,
tá? De ver um demônio. Que coisa feia, querido. Imagine o pai deles. Que coisa feia. Quem já assistiu o filme de terror? É pior do que aquilo. Mas ele se apresenta como um anjo de luz. Ele se apresenta dizendo para você, não tem nada não. Hoje o mundo moderno está, não tem nada não, é só uma besteirinha. Né? Qual o problema de você admirar a mulher dos outros? Qual o problema? O problema é que você está sendo assediado para ir para o inferno. Só esse o problema. Então, quando você tiver com esse tipo de pensamento, não tem nenhum problema assim, rapaz, que mulher bonita. Aí você vai dizer assim, não cobiçareis a mulher do próximo. Porque o amor se resume nisso, querido, nos 10 mandamentos. Quando vem aquele, sabe, aquele sentimento de você tirar vantagem do outro. E você roubar mesmo. Entende? Que vem bem sutilmente. Aí você, não, o amor não se comporta dessa forma, eu sou amor. Diga assim, eu sou love. Vocês estão muito assim. Está comigo? Não é verdade? Amém, queridos? Diga assim, o amor, ele corrige. Aí o apóstolo Bud Wright, ele disse assim, se você... E eu não era nem pastor e nem sonhava ser, viu, queridos? Mas eu estava ali porque eu queria aprender mais a palavra. Eu falei, eu queria aprender mais. Agora eu vou te dar uma revelação disso. Sabe o que era? Eu estudava a Bíblia em casa. Muitos nem lê a Bíblia em casa. Como é que vai estar forte? Espiritualmente falando. Então eu sabia que eu não era pecador mais, mas não sabia explicar. Mas que eu sabia que não era pecador, Júlio, eu sabia. Sabe por quê? Porque o Salmo 1 deixava bem claro para mim. Os pecadores não permanecerão na congregação do justo. Então eu nunca aceitei essa ideia de pecador remido na igreja. Não, a gente é pecador ainda. Não, a gente não é mais pecador, a gente é justo. Mas eu não sabia explicar. Aí veio a matéria e a gente aprendeu. Está comigo? Aí ele disse algo, Lídia. Ele disse assim, se você marcar o culto para 8 horas... Preste bem atenção. Ele disse, eu creio que aqui tem pastores e tem futuros pastores. E, se der 8 horas, só tiver você. E se você é casado e sua esposa não veio porque não aguenta lhe ouvir, você começa o culto. Agora preste bem atenção. Ele disse, em honra a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Está comigo? Próximo versículo, terminou? Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Romanos 5,5. Diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembra que a gente leu em 1 João que o Espírito Santo permanece na gente, então através da pessoa do Espírito Santo o amor está derramado em nosso coração. Se o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor jamais... Vocês sabem disso não? 1 Coríntios 13, por favor. 1 Coríntios capítulo 13. Vá para o 4 em diante. Ele diz, o amor é paciente, é benigno. Tudo isso aí está falando de você, viu? Está falando de mim. Não é? Você é paciente. Você é paciente. Você não é um cão de caça. Deus não tem Rottweiler, Deus tem ovelha. O amor é paciente, é benigno. Benigno, amém? Sempre bondoso. O amor não arde em
Não se ufana, não se ensoberbece. Próximo. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus Pastor Luciano Subirá, ele diz, se aplicasse, os casais aplicassem só essa partezinha de não procurar o seu interesse, os casamentos já melhoravam muita coisa. Vem buscar o interesse do outro. Amém? Todo mundo sabe aqui que mulher sempre tem razão, né? Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Fica assim, mas rapaz, mas fez, faz 10 anos, mas pisou no meu calo, mas aquela pessoa, não esqueça, mas fez. Fica livre, porque quem está sofrendo é tu. Aleluia. Próximo. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Por isso que a gente estava se alegrando com a verdade, que é a palavra. Porque nós somos amor. Próximo. Tudo sofre. Gente, quando eu tive a revelação, Marcílio, dessa parte aqui do amor, tudo sofre. Eu não discuti com Deus não, né? Mas eu fiquei pensando assim, talvez isso fosse até uma injustiça. Mas não é. Então existe uma parte do amor que sofre. Qual é essa parte? Quando você não está sendo correspondido como gostaria. Aí existe um sofrimento, até que a outra pessoa amadureça, cresça. Agora, quando eu estava estudando hoje, à tarde, né, dando os retoques finais do esboço, veio algo ao meu coração que o Espírito Santo falou, Pedrinho. Muitas vezes as pessoas pegam essa palavra a respeito do amor e querem lançar para outra pessoa, né? Porque o amor, ele perdoa, ele ama, né? Mas estamos falando também para crentes e casais crentes, que é diferente de casais que um não é crente. Amém? Não é diferente a aplicação do amor, entenda. Mas aquele que nasceu de novo, querido, já tem a capacidade de amar o seu cônjuge, que também é crente. Aleluia. Está comigo? E o não crente ainda não tem essa capacidade de amar com amor ágape, porque ele não se converteu ainda. Mas ele será amado por aquele que o converteu. E isso é tão profundo, querido, e simples ao mesmo tempo, que o Senhor disse que um dos dois se convertendo, o outro vai ser santificado pelo convívio do cônjuge crente. Mas o convívio do cônjuge crente não andando carnal. E ele diz que os filhos são santos. Aí, às vezes tem crente maltratando a esposa ou o esposo e requerendo, né, este amor, este perdão, e vai ter sem nenhum problema. Mas deixa eu te dizer, por que não você mudar e crescer e deixar de ser menino? E amar sua esposa como deve ser amado? Está comigo? Ou deixar de ser menina? Porque o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava feito menino. Então, quando eu era menina, eu pensava feito menina. Mas agora amadureceu. Amém? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse negócio de dizer, eu não aguento mais essa situação, tudo suporta o amor. Dependa dele, porque você vai ver. Próximo. O amor jamais. Vamos todos dizer, vamos lá. Mais uma vez. A última vez. Jamais acaba. João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos, assim como eu vos, mais uma vez, assim como eu vos amei. Quem é que ama o Senhor verdadeiramente? Quem aqui está disposto a evangelizar? Porque se você ama o Senhor, você está disposto a obedecê-lo.
E aí você está convocado para a evangelização mundial. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Pronto, aí eu te pergunto, você está disposto a evangelizar um traficante? Sim ou não? Você está disposto a evangelizar uma pessoa aí na rua, que vive na rua? Sim ou não? Você está disposto a evangelizar um médico? Sim ou não? Está disposto a evangelizar uma pessoa que errou o caminho e infelizmente está vivendo na prostituição? Sim ou não? Na pedofilia? Sim ou não? No tráfico de drogas? Sim ou não? Assassinando pessoas? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Por que você está disposto? Porque ele nos amou primeiro. Porque ele provou o seu amor por mim e por você quando nós éramos ainda pecadores. Então a igreja está aqui na face da terra, não na condição ou qualidade de juiz. Mas a igreja é a voz que proclama a palavra da salvação. Sim ou não? Então, se eu amo a Deus, se o amor de Deus está derramado no meu coração, eu tenho que amar o pecador, não o pecado. O pecador. Como Deus me amou antes de eu querer saber dele. Porque ele provou o seu amor quando nós éramos ainda pecadores. Então você comunica amor para Deus quando também você está saindo do seu conforto para evangelizar o próximo. Isso inclui não só evangelismo de rua, mas trazendo pessoas para o GCC, também na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, no meio da parentela. Está comigo, queridos? Agora preste bem atenção. Se temos essa disposição de amar o próximo a tal ponto que não nasceu de novo ainda, para trazê-lo para o reino de Deus, porque não tem disposição de perdoar e amar o irmão quando o irmão peca? Deixa eu fazer assim. Está comigo? Gente, você já se deparou numa situação como essa, de você olhar para uma pessoa assim, aí vem aquele pensamento, né? Aquela voz em forma de pensamento, tá? Que pessoa chata. E depois, você começa a se aproximar dessa pessoa e percebeu que ela não é tão chata. Não é assim? Então, quem tem interesse que as pessoas não se relacionem, sabe, nosso pastor Daniel disse algo aqui recentemente ministrando, temos que ser intencional nos nossos relacionamentos. Gente, se relacionar com gente dá trabalho. Mas eu vou te dizer, é prazeroso. Não é verdade? Você vê, né, uma pessoa sendo transformada, uma pessoa crescendo em Deus, querido, isso é muito gratificante, sabe? Uma pessoa avançando, não é? Mas a gente tem que praticar esse amor, não só para os de fora, agora entenda, os de casa já têm a capacidade de amar, querido, de errar menos, porque senão você está dando ocasião à carne, né? E a graça não é para você ficar pecando. Você precisa assistir a ministração de hoje de manhã, que foi poderoso. E para encerrar, vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa epístola foi escrita para os irmãos que começaram cheios de fogo e depois começaram a entrar na carne, viver na carnalidade, né? E teve uma discussão, né? O que é certo? É circuncidar-se ou não circuncidar? Aí o apóstolo trouxe a instrução para eles, e aí ele diz, olha, em Cristo Jesus, se está em Cristo,
O que tem valor não é circuncidar-se ou não circuncidar, mas a fé que atua pelo amor. O que vale, aí isso a gente pode lembrar, Raquel, do início de 1 Coríntios capítulo 13, que as pessoas, sabe, estão fazendo obras, pode até dar a sua vida, ser queimado, né? Pode até dar seu carro, sua casa, sua roupa, seu dinheiro, né? Mas sem amor, é só barulho. E essas pessoas que têm só barulho, na hora do vamos ver, Cláudio, elas batem o pino. Na hora do vamos ver, basta uma correção da autoridade, basta uma correção do líder de departamento, basta uma exortação, querido, porque é bíblico, sabia? Os irmãos exortar uns aos outros. Isso tem que acontecer mais nas igrejas. O irmão chega assim e diz, rapaz, você está errado. E em amor corrigir. Não é gritando. Entende? Mas às vezes a gente, como autoridades, fala um pouquinho mais com veemência para repreender aquele espírito sedutor que está lá por trás. Eu não sei se tua Bíblia diz diferente, mas a minha diz que Jesus se virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Ele não chamou Pedro de Satanás, mas disse em alto e em bom som para Pedro saber que estava dando lugar ao diabo. E sabe também, Cláudio, foi na frente de todo mundo, dos que estavam presentes. Entende? Dos discípulos, para todo mundo ser treinado. Mas a carne fica se sentindo incomodada. Eu recebi correção que a carne não gostou. Uma vez um líder meu chegou e disse assim, eu preciso de você aqui e tal, era um evento. E eu disse, não, mas eu estou com pessoas em casa, hospedando um casal de americano. Há muitos anos atrás, né? Eles trazem eles. Eu disse, mas eles estão cansados. Na realidade, o que tinha era uma indisposição do meu coração de estar naquele culto. Era um culto de abertura da aula da escola de ministro. E eu tinha o direito, pelo regulamento, de não ir. Em 2007. Entende? E aí, sabe o que ele fez? Quem quer saber? Meu supervisor na época, que não era Humberto, era Isaac. Eu estava em rebeldia. Eu tinha o direito pelo regulamento de não ir, querido. Entende? Mas sabe que aquela minha atitude não estava agradando a Deus? Porque às vezes você se acha no direito, porque você sabe que tem aquele direito. Mas que tal você negar a si mesmo? E eu fiquei muito triste comigo mesmo, porque entristeci o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você quer saber? Não é uma questão de seu pastor ter ligado para você, porque ele me ligou, né? Cleão, tu vai estar aqui hoje à noite e tal. Disse, rapaz, vou não. Né? Foi o Espírito Santo chegar e dizer assim para mim. Na realidade, ele nem precisaria ter ligado, porque ele ligou para todos os pastores, né? Não precisava ele ter ligado para você. Você que já tinha que ter se apercebido que tinha que estar lá. E você faz parte. Você não orou para a escola de ministro vir para Recife? Mas sabe o que ele fez na nossa conversa ao telefone, Lídia? Quer saber? Vou dizer só para tu. Fecha aqui teu celular. Não vou quebrar não. Na época não tinha nem tanto, né? Eu acho que do outro lado lá ele pegou, porque o meu telefone nessa época não era esse. Assim, eu nem me lembro se era celular ou se era daquele. Ele simplesmente desligou na minha cara. Te espero lá. Manda quem pode. Obedece quem tem disposição do coração de servir ao Senhor. Aí isso chama-se juízo no popular. Amém? E eu fui. E os americanos ficaram em casa, dormindo. Está comigo? Então, situação para a gente desobedecer e desonrar vai vir, querido. Mas é segurança honrar. Eu me arrependi. Né? Pedi perdão ao meu pastor. Se você tiver o regulamento, você sabe que você pode ter tantas faltas. Sim ou não? Da escola de ministro e rema.
Mas não é o direito para a gente estar faltando, querido. Está comigo? E aí Deus disse, tudo que ele queria, Cleon, é que você estivesse lá, pegando junto, colaborando, né? E eu não tinha discernido isso, entende? Às vezes não é nem má fé, você não discerniu, e se você se ligar com o Espírito, querido, são coisas simplesinhas, não é? E aí você vai sendo moldado, sendo aperfeiçoado no amor. Eu falei Gálatas, vou continuar em Gálatas, amém? Gálatas 5. Seis. Pronto, a gente leu o 6, não foi isso? Isso. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Agora vamos para o 13. E vamos ler do 13 ao 16. Mesmo capítulo, sendo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a... Eu sou livre em Cristo Jesus, mas eu não posso usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Gente, competição, comparação, sabe? Inveja, tudo isso é obra da carne. Prostituição, lascívia, glutonaria. 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 Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo uns dos... Eita! Então, gente, no reino de Deus não tem aquela coisa da carreira profissional, sabe? Que você começa, né, como ovelha, daqui a pouco talvez seja uma pessoa servindo no diaconato, daqui a pouco tem que subir uma escada, daqui a pouco tem que subir outra, até chegar num pódio. Não, nem todos foram chamados para ser pastor. Nem todos foram chamados para ser professor de rema. Nem todos foram chamados para ser líder de departamento. Mas todos foram chamados para servir. Amém, queridos? Fique bem feliz na posição que você está e faça com excelência. Amém? Deus promove fidelidade. Se você chega atrasado, está servindo, chega atrasado, está tendo a oportunidade, chega atrasado. Só vem para o culto se for pregar. Oxe. Está errado. Obrigado por isso mesmo. Sou assim isso mesmo. Aí o irmão estava tudo carnal lá em Gálatas. Aí a epístola foi para ele. Deixa de ser carnal, gente. E é para a gente também, viu? Todas as epístolas servem para mim e para você. Então, se a tua carne está vivinha, bota ela na condição de morta. Se está fervendo, joga a água da palavra. Porém, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros, pelo amor. Quando se serve por amor, se faz de todo o coração. Quando se... Entenda, querido, eu não estou dizendo que os elogios não devam existir e é bom. E nossa equipe é elogiada. Amém? Agora, quem tem carência de elogios sempre quer estar em evidência nos elogios. E às vezes Deus está tratando com você e você não está sendo elogiado. É tratamento. Amém? Está comigo? Já passei por essa fase. Lá atrás. Carnal. Entende? Mas a gente passa, não fica. Sede antes é próximo. Ele diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como a ti mesmo é como Jesus nos amou. Então, esse a ti mesmo não está fora de moda. Você tem que amar como Jesus amou a você. Então, como você está sendo amado por Jesus, você tem que amar o próximo com esse amor que você está sendo amado. Não é? Quem quer levar um murro na cara aqui? Ninguém, porque quer dar nos outros. Quem quer ser humilhado? Ninguém, porque está humilhando a esposa. Quem quer ser maltratado? Porque está maltratando. Quem quer emprestar e não receber? Porque está devendo. Lá atrás, uma pessoa veio conversar comigo e disse, pastor, eu pedi dinheiro emprestado a um irmão, foi um irmão, isso lá atrás, viu?
E a pessoa não está me cobrando porque eu não paguei. Isso é falta de amor. De falta de amor sua. Está comigo, querido? Agora entenda, a Bíblia diz, né, que você deve emprestar sem se preocupar em receber. Porque uma vez que você emprestou, siga o amor. Mas e por que a outra parte não tem que amar e pagar? Entende? Está entendendo, querido? Às vezes você pega as coisas fora de contexto, né? Tudo bem, o irmão perdoou você, mas ele pode te perdoar, né? Aí a pergunta é, ele perdoa a dívida? Se ele só te perdoa e não perdoa a dívida, você tem que pagar a dívida. Gostei da risada, Melk. Tá comigo? Antes de cobrar amor do outro, examine. Porque quando você se examinar, e se você estiver cheio de amor, você não vai cobrar amor de ninguém, não. Porque o amor é incondicional. Próximo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Deixa eu trazer isso aqui de uma forma bem leve. Se existe falta de unidade, não existe prosperidade. Talvez você diga assim para mim, pastor, eu não estou mordendo meu cônjuge. Eu não estou mordendo meu irmão. Né? Mas o que está saindo da tua boca e com tuas ações, pela falta de amor, está trazendo essa destruição. Talvez você não chegou nesse nível de morder. Né? Mas está trazendo destruição. Próximo. Digo, porém, andai no amor e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Né? Então, assim como a fé é um estilo de vida, o amor da mesma forma. Andar em amor da mesma forma. Como é, ou quando é que estamos andando em espírito? Quando estamos andando em amor. Nós não vamos ler, mas se der sequência aqui, ele vai dizer quais são as obras da carne. Adentra só um pouquinho, 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer o bem, seu espírito quer o melhor, sabe o que é o bom, mas se não agir da forma certa, se não andar em amor, não vai ter os resultados. Próximo. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis sob a lei. Próximo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva. Próximo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, cônjuges, querido, dentro de casa sem se falar, estão brigados, há uma semana não falam um com o outro. Filhos não falam com pais. Iras, discórdia, ciúmes, dissensões, porfias, facções. Facções são grupinho, querido. Grupinho que eu digo o seguinte, não estou falando de grupo pequeno que temos na nossa igreja. Aqueles grupinhos, porque pode existir um grupinho de 2, 3, 4, 5, 10 que não quer se envolver com outros grupos. E você precisa se relacionar, querido. Nós somos uma igreja que tem grupos pequenos, mas que se relaciona com um grupo maior chamado igreja local. Amém? A ordem é no templo e nas casas. Próximo. Invejas, bebedice, glutonarias. Está vendo glutonaria aí? E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Próximo. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, andar em amor é andar pela fé, é andar pelo Espírito, é viver pelo Espírito, é ter ações correspondentes ao Espírito Santo de Deus, que já foi derramado no meu coração, no seu coração, em nome de Jesus. Quando você está andando pelo Espírito, você está andando em amor. Por isso que ele diz, se quer bater na tua face, vira outra. Né?
Então nós temos que simplesmente andar em amor. Amém? Diga assim: eu tenho toda a capacidade de andar em amor. O que temos que fazer? Obedecer. Simplesmente obedecer. Não é o que eu quero, não é o que minha vontade quer, é o que Deus quer. Entende? E aí a gente se submete e Deus faz a parte dele. E aí depois, querido, como que um quebra-cabeça, sabe? Você já tentou montar um quebra-cabeça que você se esforçou e tentou, e está ali tentando e não está conseguindo. Aí daqui a pouco parece que você dá uma relaxada, sabe? Aí parece que do nada você consegue, as pessoas vão se encaixando. Pronto. Ei, dê uma relaxada. Diante, sabe, das adversidades, diante das incompreensões dentro de casa, no ambiente de trabalho, na própria igreja local, porque nós somos diferentes uns dos outros. Sabe, as nossas diferenças, queridos, são para nos completarem. Quando se tem esse entendimento, acaba-se a competição, acaba-se a inveja. Sabe, quando se tem o entendimento, querido, que tem que andar em amor e servir a Jesus, vamos lá, vamos pegar junto. Quando se tem o entendimento que uma família forte tem que andar em amor, querido, eu nunca vi uma casa, preste bem atenção, eu nunca vi uma casa subsistir com divisão. Nunca vi uma casa prosperar com divisão. Porque Deus não mente, está na palavra dele. Fique em pé, por favor.